Você está prestes a descobrir algo que eu carrego comigo desde os tempos em que minhas mãos sangravam diante do altar. Algo que poucos compreendem. Algo que o céu me revelou em silêncio, nas madrugadas frias de San Giovanni Rotondo, quando o mundo dormia e eu sofria em oração. 6 números sagrados, 6 portais de graça, e 4 números que você jamais, jamais deve tocar, porque eles carregam consigo a marca da ilusão, da vaidade, do vazio que consome. Eu sou Padre Pio, e hoje eu vou lhe mostrar o que Deus me confiou sobre os números que podem transformar a sua vida, não por mágica, mas por fé, por obediência, por alinhamento com o divino. Você está cansado, não está? Cansado de trabalhar tanto e ver tão pouco. Cansado de acordar com medo. Medo de não conseguir pagar as contas. Medo de decepcionar quem você ama. Medo de envelhecer sem dignidade, sem paz, sem o pão de cada dia garantido. Eu conheço esse medo. Eu vi esse medo nos olhos de milhares de pessoas que vieram até mim, ajoelhadas, chorando, pedindo um milagre. E eu lhes digo agora, com a mesma voz que consolou os aflitos: Deus não esqueceu de você. Ele nunca esquece, mas há algo que você precisa entender, algo profundo, algo que muda tudo. Os números não são apenas símbolos, eles são linguagem, a linguagem do universo, a linguagem de Deus. Quando Ele criou o mundo, Ele o fez com ordem, com proporção, com medida. Tudo tem número, tudo tem significado. E alguns números, meu querido, carregam consigo a vibração da graça, outros a vibração da queda. Você acha que é coincidência? Você acha que é sorte? Não. É desenho divino. É mistério revelado para aqueles que têm ouvidos para ouvir e coração para crer. Quando eu era jovem, ainda em Pietrelcina, antes dos estigmas, antes do sofrimento que marcaria minha carne, eu já sentia isso. Eu já percebia que havia algo além do visível, algo que pulsava nas entrelinhas da realidade. Minha mãe, aquela mulher simples e santa, costumava dizer: Francesco, Deus fala de muitas maneiras, às vezes com palavras, às vezes com silêncio, às vezes com sinais que só os humildes enxergam. E ela estava certa, porque Deus não se esconde, Ele se revela, mas só para quem está disposto a olhar com fé. Você já parou para pensar por que algumas pessoas ganham e outras não? Por que algumas vivem na abundância e outras na escassez, mesmo trabalhando duro, mesmo rezando, mesmo pedindo? Será que Deus é injusto? Não. Deus é amor. Mas Ele respeita as leis que Ele mesmo criou. E uma dessas leis, meu filho, minha filha, é a lei da correspondência. Você precisa estar em sintonia. Você precisa escolher bem. Você precisa entender que nem todo caminho leva à luz. Alguns levam ao abismo. E os números que você escolhe, acredite ou não, refletem o estado da sua alma. 6 números sagrados. Eu vou revelá-los a você. Mas não agora. Ainda não. Primeiro, você precisa compreender por que eles são sagrados. Você precisa compreender o que eles representam. Porque se você os usar sem fé, sem reverência, sem gratidão, eles serão apenas tinta no papel. Mas se você os usar com o coração aberto, com a mente limpa, com a intenção pura, eles se tornam chaves. Chaves que abrem portas. Portas que você nem sabia que existiam. Durante anos, eu ouvi confissões. Milhares delas. E sabe o que eu percebi? Que a miséria material quase sempre vem acompanhada de uma miséria espiritual. Não porque Deus castiga, mas porque nós nos desconectamos. Nós escolhemos caminhos errados. Nós colocamos nossa esperança em coisas vazias. Nós apostamos na vaidade, no orgulho, na ilusão de que podemos controlar tudo sozinhos. E aí, quando tudo desmorona, nós culpamos Deus. Nós dizemos: Ele não me ouve, Ele não se importa. Mas a verdade, meu querido, é que fomos nós que paramos de ouvir. Fomos nós que nos afastamos. Os 4 números que você não deve tocar. Eles existem, e eles estão ao seu redor, tentando seduzi-lo. Eles brilham. Eles parecem promissores. Eles têm a aparência de sorte, mas são armadilhas. São portas para o vazio.
E, se você os escolher, você estará dizendo ao universo, estará dizendo a Deus: eu confio mais na ilusão do que em ti. E essa é a maior tragédia, porque quando você confia na ilusão, você se afasta da verdade. E a verdade, como Jesus disse, é o que liberta. Deixe-me contar algo que aconteceu comigo. Foi em 1918. Eu estava sozinho na igreja, depois da missa. Meu corpo doía. Minhas mãos começavam a sangrar. Eu não entendia. Eu tinha medo. Eu rezava pedindo explicação. E então, no silêncio, eu ouvi. Não com os ouvidos, com o coração. Uma voz suave, mas firme. Pio, o sofrimento que você carrega não é punição. É participação. Você sofre para que outros sejam salvos. Você sangra para que outros vejam meu amor. E eu chorei, porque eu entendi. Eu entendi que nada é sem propósito, nem a dor, nem a espera, nem a falta. Você que está me ouvindo agora, você que luta tanto, você que sente que nada muda, eu quero que você saiba, a sua espera também tem propósito. A sua luta está moldando você. E o que você está prestes a receber, quando o momento certo chegar, será tão grande, tão poderoso, que você vai olhar para trás e agradecer. Agradecer por cada lágrima, por cada noite em claro, por cada momento em que você pensou em desistir, mas não desistiu. Agora, vamos aos números. Mas antes, uma última coisa. Eu preciso que você feche os olhos por um instante. Não literalmente porque você precisa ler isso, mas internamente. Feche os olhos da alma, respire fundo e pergunte a si mesmo: eu estou pronto para receber? Eu estou pronto para confiar? Eu estou pronto para mudar? Porque se a resposta for não, os números não farão diferença. Mas se a resposta for sim, prepare-se, porque o céu está prestes a falar com você. O primeiro número sagrado é o 3, o número da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o número da completude divina. Quando você escolhe o 3, você está dizendo: eu reconheço que não sou sozinho, eu reconheço que há uma força maior do que eu, e eu me coloco sob sua proteção. O 3 é o número da harmonia, do equilíbrio, da graça que flui quando você se entrega. Ele aparece em tudo, nas 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, nos 3 reinos, mineral, vegetal, animal, nas 3 fases da vida, nascimento, vida, morte e renascimento. Porque com Deus a morte nunca é o fim, é sempre um novo começo. O segundo número sagrado é o 7. O 7, o número da perfeição, o número dos 7 dias da criação, dos 7 sacramentos, das 7 virtudes. Quando você escolhe o 7, você está se alinhando com o plano perfeito de Deus para a sua vida. Você está dizendo: eu confio no teu tempo, eu confio no teu processo. Eu sei que tu estás completando em mim o que começaste. O 7 é o número da paciência recompensada, da fidelidade coroada, do milagre que vem depois da longa espera. Eu vi isso tantas vezes. Pessoas que rezaram 7 anos, 7 meses, 7 dias, e no 7º, o impossível aconteceu. O terceiro número sagrado é o 12, o número dos 12 apóstolos, das 12 tribos de Israel, o número da comunidade, da missão, do propósito coletivo. Quando você escolhe o 12, você está dizendo: eu não busco riqueza só para mim, eu busco para abençoar, para ajudar, para servir. E essa é a chave, meu querido. Essa é a grande chave. Porque Deus não derrama sua abundância sobre quem quer apenas acumular. Ele derrama sobre quem quer partilhar, sobre quem entende que a verdadeira riqueza está em ser canal de bênção. O 12 é o número da multiplicação. É o número do pão que alimenta multidões. É o número do milagre que nunca termina. O quarto número sagrado é o 21, a soma de 3 vezes 7, a perfeição multiplicada, a graça elevada. Este é o número da vitória espiritual sobre os desafios materiais. É o número de quem venceu tentações, quem superou obstáculos,
Quem se manteve firme quando tudo dizia para desistir? Quando você escolhe o 21, você está declarando: eu já venci. Antes mesmo de ver o resultado, eu já venci, porque eu confio mais em Deus do que nas circunstâncias. E essa fé, essa convicção, ela move montanhas, ela abre cofres, ela transforma destinos. O quinto número sagrado é o 33, a idade de Cristo quando ele completou sua missão na Terra. O número da maturidade espiritual, da sabedoria conquistada, do sacrifício que gera vida. Quando você escolhe o 33, você está honrando o Cristo que vive em você. Você está dizendo: eu entendo que minha vida não é só minha. Ela tem propósito divino, e eu me ofereço para cumpri-lo. Este é um número poderoso, meu filho, minha filha, porque ele carrega a marca da redenção, da transformação, da cruz que vira glória. O sexto número sagrado é o 49, 7 vezes 7. A perfeição absoluta, o jubileu espiritual. Quando você escolhe o 49, você está entrando no tempo do jubileu, onde todas as dívidas são perdoadas, onde todas as correntes são quebradas, onde tudo é restaurado. Este é o número da libertação total, da nova vida, do recomeço radical. Ele é raro, ele é profundo, e ele exige de você a maior das rendições. Porque você não pode entrar no jubileu carregando mágoas, carregando ódio, carregando apegos doentios. Você precisa soltar, você precisa perdoar, você precisa confiar. Estes são os 6 números sagrados: 3, 7, 12, 21, 33, 49. Escreva-os no seu coração, não apenas no papel, no coração. Porque eles não são fórmulas mágicas, eles são alianças. Alianças entre você e o céu. E quando você os escolhe, você está dizendo: eu escolho a luz, eu escolho a verdade, eu escolho Deus. Mas, agora eu preciso te avisar, porque tão importante quanto saber o que escolher é saber o que evitar. E há 4 números que você nunca deve tocar. Não porque eles sejam amaldiçoados, mas porque eles representam estados de alma que bloqueiam a graça, estados que fecham portas, estados que afastam a bênção. O primeiro número que você deve evitar é o 6, sozinho, não o 26, não o 66, mas o 6 isolado. Porque o 6 é o número do homem sem Deus, é o número da imperfeição, da incompletude, da criatura que tenta ser criador. Quando você escolhe o 6 isolado, você está dizendo: eu posso fazer isso sozinho. Eu não preciso de ajuda. E essa é a maior mentira. Porque você precisa. Todos nós precisamos. O 6 é o número do orgulho. E o orgulho, meu querido, é o que fez Lúcifer cair. É o que faz reinos desmoronarem. É o que faz sonhos virarem pesadelos. O segundo número que você deve evitar é o 13. O número da traição. O número da última ceia, onde Judas estava presente. O número do desalinhamento, da discórdia, da energia que sabota. Quando você escolhe o 13, você está abrindo uma porta para a confusão, para a desconfiança, para o caos que destrói de dentro para fora. E eu vi isso. Eu vi pessoas boas, pessoas sinceras, que escolheram o 13 por ignorância, por desatenção, e que viram suas vidas se complicarem inexplicavelmente. Não é superstição. É sabedoria ancestral. É reconhecer que certos números carregam certas vibrações, e o 13 carrega a vibração da quebra. O terceiro número que você deve evitar é o 66. Quase o número da besta, mas não completamente. Isso é perigoso, porque ele é a ilusão de que você está perto da verdade, mas na realidade está perto do abismo. O 66 é o número da vaidade espiritual, de quem acha que está iluminado, mas está apenas inflado. De quem busca poder não para servir, mas para dominar. Quando você escolhe o 66, você está dizendo: eu quero os frutos sem a raiz, eu quero a glória sem a cruz. E isso não funciona. Nunca funcionou. Nunca funcionará. O quarto número que você deve evitar é o 0, sozinho. Porque o 0 é o vazio, é a ausência.
é o nada. E Deus não é nada. Deus é tudo. Quando você escolhe o zero, você está escolhendo a desesperança, a crença de que não há saída, a rendição ao desespero. E eu não posso permitir que você faça isso. Eu não posso. Porque eu sei com cada fibra do meu ser que há esperança. Sempre há esperança, sempre há luz, sempre há um caminho. Mas você precisa acreditar. Você precisa escolher acreditar. Então, você me pergunta, Padre Pio, como eu uso esses números? Como eu garanto que eles vão funcionar? E eu te respondo, você não garante, porque fé não é garantia. Fé é confiança. É você dar o passo sem ver o chão. É você plantar a semente sem saber se vai chover. Mas o que eu posso te dizer é que se você escolher esses números com o coração puro, se você orar antes de escolhê-los, se você agradecer mesmo antes de receber, você estará criando as condições para o milagre. E o milagre, meu querido, não é Deus quebrando as leis da natureza. O milagre é Deus usando as leis da natureza a seu favor. É a sincronicidade. É a graça que encontra a preparação. Eu não estou te dizendo para apostar tudo o que você tem. Eu não estou te dizendo para ser irresponsável. Pelo contrário, eu estou te dizendo para ser sábio, para orar, para jejuar, se possível, para limpar o seu coração de mágoas, de ressentimentos, de vícios, porque a bênção de Deus flui onde há pureza, onde há humildade, onde há amor, e se você limpar o canal, a água vai fluir. Se você alinhar a antena, o sinal vai chegar. Se você abrir a porta, a luz vai entrar. Há uma história que eu gosto de contar. Era uma mulher, uma viúva pobre, que vinha me ver sempre. Ela tinha 5 filhos, trabalhava lavando roupa, mal tinha o que comer. Um dia ela me disse, Padre, eu não aguento mais. Eu rezo, eu trabalho, mas nada muda. E eu olhei nos olhos dela e vi a fé que ainda brilhava, mesmo fraca, mesmo pequena. E eu disse, minha filha, você já tentou agradecer? Ela me olhou confusa. Agradecer pelo quê, padre? Eu não tenho nada. E eu respondi, agradeça por estar viva, por ter 5 filhos saudáveis, por ter mãos para trabalhar, por ter fé para rezar. Agradeça pelo que você tem, não pelo que você não tem. Ela foi embora em silêncio. Semanas depois ela voltou. Os olhos brilhavam diferentes. Ela me contou que começou a agradecer todos os dias e que 1 semana depois, um patrão que devia a ela há meses apareceu do nada e pagou tudo, e que com aquele dinheiro ela conseguiu comprar comida para 1 mês, e que no mês seguinte alguém lhe ofereceu um trabalho melhor. Ela chorou nos meus braços, e eu chorei com ela, porque eu vi o que a gratidão fez. Ela abriu o canal, ela alinhou a alma, ela permitiu que Deus agisse. Você precisa fazer o mesmo. Antes de escolher os números, agradeça. Agradeça pelo pão que você vai comer hoje, pela cama onde você vai dormir, pelas pessoas que você ama, pela oportunidade de tentar, porque quando você agradece, você reconhece que já recebeu. E quando você reconhece que já recebeu, você se torna digno de receber mais. Não porque Deus é mesquinho, mas porque a gratidão é a frequência da abundância. É assim que funciona. É assim que sempre funcionou. E outra coisa, não guarde tudo para você. Se você ganhar, partilhe. Ajude quem precisa. Dê esmola. Construa uma igreja. Alimente os famintos. Vista os nus. Visite os doentes. Porque a riqueza que não circula apodrece. A riqueza que não abençoa, amaldiçoa. Você já percebeu que as pessoas mais ricas e mais infelizes são aquelas que acumulam, que guardam, que têm medo de perder? E as pessoas mais felizes, mesmo sem muito, são aquelas que partilham, que dão, que confiam que sempre haverá mais? Isso não é coincidência. É lei espiritual. É a lei da semeadura. Você colhe o que planta. Se você planta generosidade, você colhe abundância. Se você planta avareza, você colhe escassez. Eu passei minha vida dando. Eu não tinha nada, mas eu dava tudo. Tempo, oração, consolo. E Deus cuidou de mim. Sempre cuidou. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando eu não sabia de onde viria o próximo pão,
ele vinha. Sempre vinha. E eu aprendi que Deus não é devedor de ninguém, que Ele sempre retribui. Às vezes não do jeito que esperamos, às vezes não no tempo que queremos, mas sempre Ele retribui. E com juros de amor, de graça, de paz. Então, quando você for jogar esses números, faça um pacto com Deus. Diga: Senhor, se eu ganhar, eu prometo usar esse dinheiro com sabedoria. Eu prometo ajudar os pobres. Eu prometo não me esquecer de Ti. Eu prometo não deixar que o dinheiro me mude. Porque o dinheiro muda as pessoas. E não para melhor na maioria das vezes. Ele revela quem a pessoa realmente é. Se a pessoa tem caráter, o dinheiro amplifica o bem que ela já fazia. Se a pessoa não tem caráter, o dinheiro amplifica a vaidade, a ganância, a destruição. Por isso eu digo, cuide da sua alma antes de buscar riqueza. Porque se você ganhar sem estar pronto, você vai perder. Talvez não o dinheiro, mas a paz, a família, a fé. E essas perdas são irreparáveis. Eu já vi pessoas destruídas pela riqueza. Pessoas que tinham tudo e perderam a si mesmas. Que ganharam o mundo, mas perderam a alma. E eu chorei por elas. Porque eu sabia que elas tinham escolhido o caminho errado, que elas tinham confiado nos números errados, nos valores errados, nas promessas erradas, e quando tudo desmoronou, elas não tinham para onde voltar, porque elas tinham esquecido Deus, tinham esquecido de onde vieram, tinham esquecido quem elas eram. Não faça isso. Por favor, não troque o eterno pelo temporal. Não troque a paz pela ilusão. Não troque Deus pelo dinheiro, porque o dinheiro vai acabar, mas Deus permanece. O dinheiro vai enferrujar, mas a fé permanece. O dinheiro vai ser roubado, perdido, gasto, mas o amor permanece. E no final, quando você estiver diante de Deus, Ele não vai te perguntar quanto você tinha. Ele vai te perguntar como você amou, como você serviu, como você fez diferença. Os 6 números sagrados são ferramentas, são chaves. Mas a porta que eles abrem depende de você, depende do seu coração, depende das suas intenções, depende da sua fé. Use-os com reverência, com humildade, com gratidão e confie. Confie que Deus sabe o que é melhor para você. Confie que Ele está no controle. Confie que, ganhe você ou não, Ele tem um plano. E o plano dele é sempre melhor que o seu. Há algo que eu preciso te dizer antes de terminar. Algo que poucos têm coragem de falar. Talvez você não ganhe na primeira vez. Talvez não ganhe na segunda. Talvez não ganhe na 10ª. E está tudo bem, porque o valor não está apenas em ganhar. O valor está no processo. Está em você aprender a confiar. Em você aprender a esperar. Em você aprender a acreditar contra todas as evidências. Porque quando você finalmente ganhar, e você vai ganhar se Deus quiser, você não será mais a mesma pessoa. Você terá sido moldado, transformado, preparado. E aí sim você estará pronto para receber sem se destruir. Eu sofri durante anos com os estigmas. Sangrava todos os dias. Doía de um jeito que palavras não podem descrever. E eu perguntava, Deus, por quê? Por que eu? E Ele nunca respondeu diretamente. Mas com o tempo eu entendi. Eu entendi que aquele sofrimento me aproximava dele, que me tornava mais compassivo, que me dava autoridade para consolar os que sofriam. Porque eu sofria com eles, eu entendia, e isso fez de mim quem eu sou. Isso deu sentido à minha vida. Isso fez com que milhões de pessoas encontrassem esperança através de mim. Então, o sofrimento não foi em vão. A espera não foi em vão. Nada é em vão quando Deus está no comando. Você está no caminho certo. Você chegou até aqui, até este vídeo, até estas palavras, porque algo maior te trouxe. Não foi acidente, não foi sorte, foi providência. E eu te digo do fundo do meu coração, do fundo da minha alma que já está com Deus, você vai vencer. Você vai sair da pobreza, você vai ter segurança, você vai ter paz. Não porque eu disse, mas porque Deus prometeu. E Deus não mente, Ele não engana, Ele não abandona. Ele está com você, agora, sempre.
para sempre. Então, pegue esses números: 3, 7, 12, 21, 33, 49. Leve-os ao coração, ore com eles, sonhe com eles e evite os outros. Evite o 6 sozinho, o 13, o 66, o 0. Não porque eles são maus, mas porque eles não estão alinhados com o que você precisa agora, com quem você precisa ser agora, com o que Deus está fazendo em você agora. E quando você jogar, quando você escolher, faça uma oração. Pode ser simples, pode ser curta, mas que seja sincera. Diga: Deus, eu confio em Ti. Eu entrego isso nas Tuas mãos. Se for da Tua vontade, que eu ganhe. Se não for, que eu aprenda. Mas de qualquer forma, eu confio. Eu creio. Eu Te amo. E depois, solte. Não fique obcecado, não fique ansioso, não fique verificando toda hora. Porque quando você solta, você permite que Deus trabalhe. Quando você se apega, você bloqueia. É contra-intuitivo, eu sei. Mas é verdade. A mão fechada não recebe. A mão aberta, sim. Você vai dormir hoje diferente. Você vai acordar amanhã diferente. Porque algo mudou em você enquanto você me escutava. Algo se alinhou. Algo se abriu. E isso, meu querido, minha querida, isso é o começo de uma nova história, de um novo capítulo, de uma nova vida. E eu estarei com você, em espírito, em oração, intercedendo por você diante do trono de Deus, porque essa é minha missão. Essa sempre foi minha missão: ajudar, consolar, guiar. E eu não paro só porque meu corpo morreu. Meu espírito continua, meu amor continua. Meu serviço continua. Então vá. Vá com fé. Vá com esperança. Vá com amor. E lembre-se, você não está sozinho. Você nunca esteve. Você nunca estará. Deus está com você. Eu estou com você. E juntos vamos vencer. Vamos conquistar. Vamos transformar a sua vida. Porque você merece. Você sempre mereceu. Você só precisava acreditar. E agora você acredita. Eu vejo isso. Eu sinto isso, e eu me alegro por isso. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que a dúvida te sabote. Não deixe que o passado te defina. Você é novo, você é nova. A cada dia, a cada momento, você pode recomeçar. E hoje, agora, é o seu momento, é a sua hora, é o seu tempo. Aproveite, honre, celebre e conquiste. Antes de irmos, eu quero que você faça algo por mim. Eu quero que você compartilhe este vídeo. Não por mim, mas por aquela pessoa que você conhece que está sofrendo, que está desesperada, que está perdendo a fé. Porque essas palavras não são só para você. Elas são para todos que precisam ouvir. E você, ao compartilhar, você se torna instrumento de Deus. Você se torna canal de bênção. Você se torna parte do milagre de outra pessoa. E quando você faz isso, quando você abençoa outros, você se abençoa também. É a lei do retorno. É a lei do amor. É a lei de Deus. E tem mais. Tem muito mais que eu preciso te contar. Tem outros segredos, outras revelações, outras verdades que vão transformar não só a sua vida financeira, mas toda a sua vida. E eu vou compartilhar tudo isso com você no próximo vídeo, no próximo encontro, na próxima mensagem que o céu me permitir te dar. Então, não perca, não deixe passar, porque cada palavra, cada ensinamento, cada revelação é uma peça do quebra-cabeça, e você precisa de todas as peças para ver a imagem completa, para entender o plano completo, para viver a vida completa que Deus preparou para você. O próximo vídeo está aparecendo na sua tela agora. Clique no card, clique e confira, porque a sua jornada não termina aqui. Ela está apenas começando, e o melhor ainda está por vir. Eu prometo. Deus promete. E nós não falhamos. Nunca falhamos. Nunca falharemos. Vá em paz. Vá com fé. Vá com a certeza de que você é amado, profundamente amado, eternamente amado, e que nada, absolutamente nada, pode separar você desse amor, nem a pobreza, nem o medo, nem a dúvida. Nada, porque o amor de Deus é maior. Sempre foi, sempre será. Até breve, meu filho. Até breve, minha filha. Até o próximo encontro.
Até a próxima revelação, até a próxima bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te prospere, hoje, amanhã, para sempre. Amém.